Galera do YouTube, bom dia, boa tarde, né? Boa noite, dependendo do horário que você estiver então acessando este vídeo. Turma, nós estamos então dando sequência, né, a uma série de vídeos sobre história do pensamento político e econômico, né? Então, esse no caso é o vídeo número 3, certo? Apresentação, então, eu sou Denilson Barbosa, acadêmico de História, faço licenciatura em História, né? E vem comigo então. Galera, noção de economia, né? A palavra economia, ela é de origem grega, né? E ela tem, lá na Grécia, no caso, ela tinha um significado totalmente diferente daquele no qual nós temos hoje aqui, né? Lá quando se falava de economia, né? Estava falando de o sinônimo de cuidar de uma casa, né? Ou seja, a arte de administrar uma casa. Aqui não, aqui no caso, quando nós falamos de economia, primeiramente que vem na nossa mente é a economia de um país, do país, do estado, de uma cidade, né? Da bolsa de valores, é o nosso pensamento, certo? Então essa é uma visão só para tá guardando aí, beleza? Bom, gente, o pensamento político é já na Idade Média, né? É bem interessante esse assunto, viu? Bom, ainda a Idade Média, né? Ela ainda é considerada, né, como um período obscuro, né? Obscuro na qual a civilização ocidental teria adormecido. Esse é o pensamento, né? E esse pensamento traz até dia de hoje, viu? Diante do jugo da Igreja Católica, né? Esse tempo foi chamado, né, de séculos da Idade das Trevas. Eu, na verdade, já busquei muitos estudos em relação a isso aí e não consigo observar a Idade Média como realmente um tempo obscuro. Sim, teve no caso um adormecimento realmente, né? Mas não ficou totalmente no escuro, não. Algumas coisas foram inventadas, teve invenções naquela época ali que são usadas até no dia de hoje, certo? Bom, na Idade Média tudo estava voltado, né, para ao controle da Igreja Católica, né? Em nome da fé tudo acontecia, né? Em nome da fé tudo era administrado em nome da fé da Igreja Católica, né? Durante a Idade Média o livro referencial ali era a Bíblia. Não existia outro livro referencial, era apenas a Bíblia, né? E as escolas monásticas, né, elas que controlavam tudo, né, na verdade, né, que eram os monastérios, né. Até a interpretação de cada um tinha a sua em relação à Bíblia, né. Bom, gente, é um assunto bem interessante que como a igreja ela retinha tanta terra, né, por conta disso, que nos tempos feudais, né, quando um rei ou um senhor feudal ele tinha ali dois filhos ou três filhos, né? Geralmente o mais velho era o que retinha todas as bênçãos, né? É o mais velho que ia ficar herdeiro de tudo. Já o mais novo não teria, né? Isso. O mais novo ele tinha duas opções. Ou ele ia para os monastérios, né? Se transformava em padre, em bispo, né? Ou qualquer posição dentro do clérigo, né? Ou então ele saía em busca de novas riquezas, né? Ia fazer a sua própria riqueza. Mas o que acontecia quando eles iam para os monastérios, né? Então ali ele se transformava em padre ou em bispo, né? E a sua família continuava vivendo, certo? Muitas das vezes, era comum o rei falecer por conta de muitas guerras, muitas batalhas, né? Então ali o rei, o senhor feudal falecia, né? O filho que era sucessor dele, que no caso que reteria todas as suas bênçãos, também quando eu me refiro bênção, eu estou me referindo ao herdeiro direto, né? Então ele também morria por causa desses grandes combates que eles faziam diretamente, constantemente, né? Então toda aquela herança ali ia para aquele segundo filho que estava dentro de um monastério, certo? Como no monastério
tudo aquilo que ficava na mão daquela pessoa, daquele menino, ou daquele homem, ou daquele padre que estava dentro do monastério, né, que era filho daquele senhor feudal. Então tudo aquilo que ele tinha voltava para a igreja católica. Aí com o tempo, ele, na verdade, voltava para a igreja católica pelo seguinte, que ele ia continuar vivendo numa boa, né, rico, porque ele ganhou a herança do pai, né? Só que ia chegar um tempo que ele ia a óbito. Quando ele ia a óbito, porque ele não podia casar. Ele não podia casar, quer dizer que ele não poderia ter filho. Ele não podendo ter filho, a herança ia ficar retido nele. Certo? Quando ele falecia, quando ele ia a óbito, toda aquela herança, toda aquela terra que ele tinha, ia para a igreja. Você entendeu? Por que então a igreja ela retia tanta riqueza? Né? Sem contar também com uma quantidade monstruosa de ouro, né, que eles tinham. Porque a igreja ela retinha muito ouro por conta disso, né? Então, porque toda a herança, toda a herdade que aquele povo, que aquele padre tinha, ia ficar para a igreja. Aí ela pegava aquele ouro e transformava em utensílios da igreja, no caso, castiçais, crucifixos, né? Porque ela sabia que esses símbolos eram respeitados. Ninguém se atreveria a entrar dentro da igreja e pegar aquele crucifixo de ouro ou aquele cálice de ouro, né? Que nas situações quando a igreja precisava de dinheiro em espécie, aqueles castiçais ali eles eram derretidos e transformados em moeda que eram levados para a igreja, para Roma. Entendeu? Funcionava mais ou menos dessa forma, tá? Bom, então isso aí foi a parte de como a igreja retia tanta riqueza, né? A igreja ela retia também o controle da escrita. Isso aconteceu até no século XII, viu? Até no século XII. Ela retia toda a... Porque os senhores feudais, na grande maioria, eles eram analfabetos, né? Eles não sabiam escrever, né? Não sabiam ler. Eles tinham, assim, o poder de governar, né? E os senhores feudais, no caso, eles eram analfabetos, mas eles mantinham, no caso, um controle social e político sobre as pessoas que eram seus servos, né, seus vassalos, né? Mas a igreja ficava com um controle administrativo, né, porque somente ela lia. Então ali ela escrevia, fazia os livros, então todo os registros de nascimento, né, tudo marcado por ela, né? Então ela fazia o controle de tudo, né? Então a igreja sempre teve um funcionário trabalhando do lado do rei, né? Tanto se você for observar, por exemplo, quanto nós falamos da França, por exemplo, né? Só abre um parêntese só. Daqui a pouco a gente fecha esse parêntese. Quando nós falamos na França, por exemplo, existia uma pirâmide onde a parte de cima, que chama estado, o primeiro estado é a igreja, o segundo estado é os reis, os príncipes, né? E o terceiro estado é a parte mais pobre que sustenta tudo, né? Fecha parênteses e vamos voltar agora para cá. Bom, gente, então a igreja ela ficava com o controle de tudo, tá? Porque ela é controle administrativo, né? Ela sempre tinha um funcionário que estava junto com o rei. Tudo aquilo que ia fazer, o funcionário da igreja estava junto, né? E tudo era controlado pela igreja, né? Pensa só, né? A igreja controlava a hora que a pessoa tinha que levantar pelo sino, né? Pelo sino, pelas badaladas do sino, era a hora que tinha que pegar no serviço. Pela badaladas do sino era a hora que você tinha que voltar do serviço para almoçar. Badaladas do sino, a hora que você tinha que voltar para pegar no serviço. E badaladas do sino para você sair do serviço, ou seja, lá da roça ou de onde estivesse, voltar de novo para casa. Badaladas do sino para ir para a missa. Entendeu? Então tudo era controlado pelo sino. A igreja controlava tudo, tudo, certo? Bom, e isso foi por muito tempo, né? Isso chegou até no século XIII, quando então foi inventado o relógio mecânico, né? O relógio mecânico então foi documentado, foi inventado, né? E no final do século XIII foi inventado esse relógio e ele então assumiu a frente do controle, né? Ele que ditava o controle da cidade, tudo aquilo que as pessoas iam fazer, certo? Então, gente, aí
às vezes você pode perguntar, mas Denilson, isso tem a ver com nós estamos falando da história do pensamento político e econômico? Sim, por quê? A Igreja Católica, quando ela retinha aquele grande quantidade de ouro, grande quantidade, foi tudo retido ali com ela. Vai chegar uma época, vai chegar uma época que ainda nós vamos falar ainda nessa sequência de vídeos, que nós vamos falar como esse ouro saiu da mão deles, certo? Para poder voltar de novo para o comércio, né? Aí nós vamos estar tocando novamente nesses assuntos. Beleza? Então vocês vão estar entendendo, porque é aquilo que eu te falei. Eu busquei na internet mesmo, né? Assunto para poder respaldar esse meu trabalho, mas eu não consegui. Então eu tive que buscar através dos livros. Né? Foi aonde eu consegui respaldo e respaldo confiável, né? Então vocês podem ter certeza que nós estamos falando da história do pensamento político e econômico, mas passo a passo, tá? De acordo com aquilo que a gente tem aprendido na faculdade. Beleza, gente? Então, galera, agora para o nosso próximo vídeo, né? Nós vamos estar falando sobre Santo Agostinho, né? Aí que ele vai estar também Santo Agostinho, também fazendo parte da Igreja Católica. Ele tem uns pensamentos bem interessantes, né, de filosofia, né? E nós vamos estar colocando os pensamentos dele também aqui. E outro, depois nós vamos estar falando de alguns autores, né, em sociologia, né, que é bem interessante também. Beleza, galera? Obrigado então por você ter ficado comigo até então este momento, certo? E a gente se encontra então no próximo vídeo dessa sequência, que vai ser o quarto vídeo. Beleza? Então, agradeço então pela sua estada comigo até agora. Beleza, galera?